Não há ambiente, não há atmosfera que se compare a estar na casa de Deus. Vai por mim, eu viajo muito por aí, eu sei o que estou te falando. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco. Bom, hoje, para quem manda pessoas lá para a saúde, já foi avisado, mas eu tenho que falar a minha versão dos fatos. Que por causa do jogo, o culto levamos para começar às 7, então eu como torcedor roxo, se o Brasil perder hoje, eu nunca mais vou torcer nem pano de prato em casa, quanto menos para time, porque essa manobra toda, espero que o Brasil faça certo, hein? Vamos lá. Mas o Garrincha hoje vai me deixar orgulhoso. Vocês vão ver o Pelé, ninguém vai ficar lá. Os inimigos vão descobrir agora quem somos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, declara as mentes cativas à Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje, a glória, há uma glória nas costas dos perdoados, perdoadas. Subtítulo, batismo de perdão. Existe perdão, existe batismo de perdão. Perdão é o primeiro estágio, batismo de perdão, para você que já avançou no Evangelho. Queridos, enquanto não tiver, vou falar no singular, a experiência mais profunda da tua vida, é o que nós vamos ver aqui hoje, tem bastante coisa. Enquanto você não viver a experiência mais profunda da tua vida, que é o verdadeiro impacto do perdão de Deus em você, é diferente de Deus te perdoou. É diferente de você ver tudo isso e Deus falou, está perdoado, perdoada. Não. Estou falando de uma experiência. Nós vamos na palavra nos conduzir a uma experiência. Que Deus vai ser profundo com você. E você vai ter um batismo de perdão. Enquanto você não entender isso, na tua vida você sempre vai ter duas vertentes ruins. Uma delas, enquanto você ainda não entendeu a força do verdadeiro perdão de Deus sobre você, número um, vertente ruim, vai passar a vida inteira com medo dele. E tendo medo, tem tormento, tendo medo, sempre vai desconfiar dele, tendo medo, sempre vai fazer as coisas não por espontaneidade, por vontade própria. Ou a segunda vertente, vai virar um devasso, uma devassa, que apronta 1001, ladeira abaixo para o inferno e nem consciência tem. Por isso que Deus tem que te conduzir a uma experiência do verdadeiro perdão, de você entender o que realmente isso significou na tua vida. O salmista, que já tinha um tempo andado com Deus, não era novo na fé. Em Salmo 32, 2-5 diz assim: Salmo 32, 2-5, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, no espírito não há uma trava lá. Algo que tem que ser resolvido. Enquanto o salmista diz, eu, salmista, que já tenho tempo andado com Deus, me calei sobre meus pecados, envelheceram os meus ossos. O salmista diz, havia uma trava na minha vida que eu nunca abri o jogo com Deus. Nunca fui tão sincero como deveria ser. Nunca tive um diálogo à altura. E enquanto isso eu mantive aí sob controle essa situação, eu fui adoecendo espiritualmente. Ossos é o que te dá estrutura no reino, fui adoecendo espiritualmente. Eu já vou adiantar também que tem muitos filhos de Deus que têm frequentes quedas no mesmo problema. Declaram que foram libertos, mas mais para frente estão caindo de novo no mesmo. Porque há uma trava que ainda não foi perdoada de verdade. E Deus vai te conduzir a uma experiência. A qualquer minuto Ele vai acordar você aí numa madrugada. Ele vai ter um bom tempo com você. Você vai estar no monte orando. É uma coisa que vai ser um pouco mais do que um minutinho de oração. Você vai estar no ambiente de oração e uma visitação vai te tomar. Então, 4. A tua mão pesava sobre mim, dia e noite.
Deus querendo dizer, tem uma trava. E enquanto não se resolver, estamos falando de um ministro, estamos falando de alguém que já tem anos no Evangelho. E já teve visões de Deus. Tem uma trava, o Senhor está dizendo, tem algo que nós temos que resolver. E aí ele diz, eu não tinha mais vigor, eu fui adoecendo, se tornou em sequidão de estio. Vigor seco, eu estou perdendo minhas forças. Confessei-te o meu pecado, tive um diálogo à altura daquilo que eu achei que nunca deveria abrir. E a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, abri o jogo, tivemos uma conversa franca. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Repara, ele não diz, tu me perdoaste. Porque esse salmista já era perdoado, já era filho de Deus, já era filho de Deus. Mas algo tinha que ser resolvido, uma trava tinha que ser tirada. Deixa eu te falar algo, não existe órfão. Vamos começar a palavra do zero. Não existe órfão. Ou é filho do diabo, ou é filho de Deus. Filho do diabo, filho de Deus. Ou a pessoa se regenerou, Deus apareceu para ela, para você. O Senhor perdoou você, tirou você do mundo, te deu colo, te deu família, te deu o nome dele, te lavou com o sangue dele, te trouxe para a igreja que é a escada que te leva ao céu, da igreja direto para as moradas celestiais. O diabo vai abocanhar essa pessoa e vai dizer, é meu filho, minha filha. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pronto. Não tem meio termo. Esse negócio de, eu ando por aí, sou bonzinho, boazinha. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E agora, o Senhor chega e diz assim, João 1, 12 e 13. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu vim oferecer um caminho. Eu vim liberar dentro de você um poder regenerador que vai fazer você nascer mais uma vez. João 1, 12 e 13, mas a todos quantos falaram, Senhor Jesus, entra na minha vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, esses que creem no Senhor Jesus, os quais, eu e você, não nascemos mais do sangue, nem da vontade do nosso papai e mamãe da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 2 Coríntios 5, 17, se esse alguém, esta alguém que agora é de Deus, entrou em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No 17, saímos da condição de sermos filhos do diabo, e diga comigo, fui perdoado, fui perdoada. Então em 2 Coríntios 5, 17, tudo se fez novo, aí chega o 18 que você não escapa. E é o maior motivo dessa pregação. Agora que tudo se fez novo, no 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então está falando, agora que tudo se fez novo, você é do Senhor. E nos deu o ministério de reconciliar outros com Ele. Quando Deus te salvou, Ele falou, nós não vamos parar aí. Você vai começar a perdoar pessoas para mim agora. Você vai começar a me trazer pessoas para que o mesmo processo ocorra com elas. E o ministério, o chamado, o serviço é teu. Há uma diferença entre trigo e árvore. O Senhor Jesus foi muito enfático. Quando eu e você nos convertemos, antes de se converter, nós éramos joio. Aparência boa, mantínhamos aí um equilíbrio para a sociedade. Mas por dentro não tem vida, está morto, é joio, está morto. Quando a gente se converte, a gente se torna trigo. Quem dá glória a Deus aqui? Nos tornamos trigo. Mas o Senhor fala em João 12, 24, que não vai parar aí. Em João 12, 24, em verdade vos digo que, se o grão de trigo, eu e você, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, passa a ser uma árvore e produz muito fruto. Você começou como trigo, mas você não vai ficar trigo por resto da vida. Vai virar uma árvore. Em Mateus 7, ele fala, agora vocês são uma árvore.
Ele em 7:20 ainda fala, pelos teus frutos não vamos conhecer. Trigo não dá abrigo para ninguém. As grandes promessas não são liberadas sobre um trigo. Porque o trigo fica ele só. Que ave vai se aninhar debaixo de um trigo? Nenhuma. Que chamado, que ministério para um trigo? Então agora você é uma árvore. E muitas pessoas vão beber do teu espírito, vão comer dos teus frutos. E vão se aninhar debaixo da tua guarda, da tua proteção. Você vai cuidar delas para mim, diz o Senhor. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Então, há um luxo que não te foi dado. Eu só queria viver a minha vida. Eu também. Eu e você. Estamos juntos nessa. Mas esse luxo não te foi dado. Eu só queria assim, ficar assim na... Não tem. Você vai ter que dar fruto, vai virar árvore e vai crescer. E vai perdoar pessoas para mim, diz o Senhor. Em João 20:23 diz: eu não dei para vocês o luxo de ser intrigo para sempre. Não, vou na igreja, sento ali, não mexo com ninguém, viver minha vidinha. Não vai funcionar. Deus vai dizer: você precisa entender o que significa o verdadeiro perdão meu na tua vida. Você precisa conhecer de verdade a essência da minha paternidade, porque quando eu te impactar com a força do meu perdão, você nunca mais vai calar a tua boca, vai cuidar, vai pregar, vai trazer almas, vai cuidar delas, porque você vai entender a força da minha paternidade na tua vida. Em João 20:23, olha o que o Senhor fala para mim, para você, para os discípulos. Se de alguns perdoardes os pecados, sou eu que estou falando ou o Senhor Jesus? Se fosse um profeta, alguém poderia dizer, eu acho que o profeta não é o que ele quis dizer. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Você passa por uma vida e diz: eu já fui impactado com a força da paternidade de Deus. E com o genuíno perdão, eu sei o que estou fazendo. Você é o próximo. Você é a próxima na lista. Os anjos já dirigem todos os olhares em cima dele. Vai ter que se converter. Porque você indicou para Deus. E de pregar o evangelho. Vão buscar as almas para mim. Vão lá. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Agora, se você passa pelo pecador. E você diz que você não passa de um trigo. Que você só queria viver tua vidinha, os pecados dele vão ficar retidos. Como você vai querer trazer o perdão de Deus à pessoa se você ainda não entendeu o que é? Batismo do perdão é o segundo estágio. Primeiro, perdão não te pesou nada. Você, eu não estava no Éden. É porque o cara lá, aquele cabeça de magra, e comeu aquela melancia, sei lá, se era banana, se era algo parecido com a cara dele. Herdei toda a culpa dele. Então, o Senhor morreu na cruz e você não estava lá. Herdeu a graça, herdou a graça. E desculpa as farrapadas essa. Agora, há um batismo de perdão para você. A primeira, não te custou nada, de graça. Que foi dado aquele perdão. Bastou falar, Senhor Jesus, tudo se fez novo. Agora, precisamos de um batismo de perdão. Para você não ter mais quedas. Para você amadurecer para sempre. Vamos continuar, não vou me antecipar. Estou indo passo a passo com você. Em Mateus 18, 21, 22, deixa eu te falar algo. Sabe por que Deus está muito interessado que você entenda o tamanho do perdão dele? Porque cuidando de vidas para Ele é a coisa que mais você vai precisar exercer. Pasme o perdão. Elas não vêm como você gostaria que viessem. E não são como você gostaria que fossem. E a coisa que você mais vai ter que fazer na tua vida. Leia a trajetória dos homens mais inteligentes do globo terrestre. Quem são? 12 andaram com o Senhor Jesus, você quer mais que isso? Tem alguém que tem mais miolos do que os 12 que andaram do lado do Senhor?
Esses são os homens mais eloquentes da face da terra. Esses têm o cérebro mais maximizado do globo terrestre. Não existiu. Mas eles mesmos, quantas vezes o Senhor teve que perdoá-los? Quanta coisa. Tem uma hora que ele fala, vocês não sabem nem de que espírito são. Fala para eles. Pedro, cala tua boca, o diabo acabou de falar para você aqui. Abandonaram ele na cruz. E ele falou, eu sei o tamanho do perdão que meu pai oferece, eu não abro mão de vocês. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Enquanto você não tiver esse batismo do perdão, essa experiência que Deus está te preparando ela, as pessoas para você são descartáveis. Basta um erro, basta um pecado. Quando você entende o tamanho do que Deus te perdoou, você vai pela alma até a boca do inferno para trazer de volta. Mateus 18, 21, 22, Pedro trouxe uma lista arrojada, porque 7 vezes perdoar alguém, olha, nem o He-Man sobreviveria a essa. 7 vezes, pelo amor, na segunda já deu. Terceira, eu acho que a gente vai querer mudar de religião. Vamos ir para aquela dos hippies, paz e amor, bicho, tudo a nirvana. 7 vezes? Tenha dó. Então, em Mateus 18, 21, 22, Pedro se aproximando do Senhor dele, do Senhor Jesus, Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar o irmão que pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, no meu caso libanês, até 2, Senhor. Eu não daria mais de 2, que já deu. Respondeu-lhe o homem Jesus na terra, veio como homem. Não te digo que até 7. Eu digo para o resto da tua vida, 490. 49, 490, 70 vezes 7, igreja. O resto da vida. Se você não tiver o verdadeiro batismo do perdão, você não vai chegar nem na terceira, vai por mim. E o Senhor vai dizer, eu contava com você para mais do que isso, porque a quem perdoar, serão perdoados. Vidas serão jogadas no lixo porque você não sabe cuidar, porque você não perdoa. Estão me entendendo? Estou começando a me entender, porque nem eu estou me entendendo. Vamos continuar. Mateus 18, 23. Então ele conta uma história. E nessa história ele não está falando do perdão genérico que a pessoa recebeu quando saiu do mundo e veio para o Senhor Jesus, saiu do joio, se tornou trigo, saiu do diabo, veio para Deus. Ele está falando de outro perdão aqui. Porque aqui ele menciona seus servos. Em Mateus 18, 23, o Senhor continua respondendo para Pedro, para mim e para você. Porque se essa informação fosse só dos apóstolos, Deus não ia perder tempo para pôr ela na Bíblia para você ler. Mateus 18, 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com quem? Com quem? Pessoas do mundo? Com pessoas que não sabem quem é ele? Seus servos. Ele está se referindo a pessoas que já estão na igreja. Pessoas que já fizeram algo para o Senhor. E aqui, servo andado, porque esse tem responsabilidades. E nisso de ajustar as contas, em Mateus 18 ainda, 24 ao 35, não vou ler, mas vou já te adiantar, você deve ter ouvido essa parábola de 1000 formas. Esse servo, está na igreja. Senhor, me perdoa, mais uma vez falhei, errei, pequei. Perdoado está, 490. No mínimo você tem direito a 400. Vamos lá. Diz que esse saindo, eu e você, saindo, e encontrou, diga comigo, seu conservo. Eu sou servo de Cristo, agora alguém é meu conservo, porque eu cuido para Cristo. Ele é meu conservo. Então este alguém saindo, encontrando alguém que é o seu conservo, isso está no versículo 28, o conservo precisou muito do perdão dele. E aí ele mandou para os quintos dos infernos. Aí o Senhor chama o seu servo, sua serva primária, e diz,
parte do perdão que eu te dei que você ainda não entendeu. Deu para entender agora? Quem entendeu da glória a Deus? Uma vez eu tive uma experiência na minha casa. Um dos meus primogênitos que já está no céu até correu na minha casa porque eu chorava, eu berrava. Os primogênitos nunca me viam assim. Eu mandava vídeos para eles. Eu estava tendo um batismo do perdão. E aí eu vi o Senhor Jesus na cruz. Eu vi uma crosta da altura de 1 metro que vinha toda até ele. Uma coisa medonha. Eu nunca vi isso na minha existência humana. E eu berrava. Aí o meu primogênito correu em casa para ver se eu estava bem, se não tinha algum, Correu lá. E o Senhor me falou naquele dia: eu te mostrei a força do perdão. Para você entender o que você vai fazer pelas nações para mim. E eu vi aquele pecado todo entrando no Senhor Jesus. Eu não vi entrando, eu continuava na frente dele. Quando fala tomou sobre si, é uma crosta que eu vi diante dos meus olhos. Não sei se os primogênitos se lembram aqui. E eu berrava, gritava, porque eu queria que tirasse. Tira, não deixa aí não, não deixa aí. Aconteceu na minha frente, eu estou vendo a uns 2 metros na minha frente acontecendo a cena. E aquilo tudo ia entrar dentro do Senhor Jesus, quando fala, tomou sobre si nossos pecados e limpou a gente, zero. Você vai ter uma experiência em que o Pai diz: eu não posso correr perigo com você. Eu não posso te perder. E eu preciso tratar com você algumas coisas que nós nunca tratamos até agora. Deus se calar não significa que nós estamos tudo bem. Deus se calar porque Ele sabe tratar o assunto no devido tempo. E eu não estou falando aqui de surra. Surra é na lata. Deus ficou com raiva, vai te bater. Estou falando de assunto que precisa ser resolvido. É um encontro. E ali você vai dizer: Deus, que foi que eu fiz? Maldito homem que eu sou. É um Pedro dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele estava do lado do Senhor Jesus até agora e estava tudo bem. Mas agora afasta-te de mim, sou homem pecador. Vamos continuar. Então, em Mateus 6, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: quando vocês orarem, declarem esta verdade absoluta. Ele não está falando esta oração para os do mundo. Os do mundo podem orar, não tem problema nenhum. Essa oração está sendo dita aos discípulos que já estão caminhando com Ele há mais de 1 ano. Que já viram o que nenhum ser humano na vida viu. Ouviram sabedoria eterna de Deus que nenhum ser humano na vida ouviu. A eles ele fala no versículo 12: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que você vai perdoar as dívidas se você ainda não entendeu o que é o verdadeiro perdão de Deus? Por isso que muitos têm dificuldade com perdão, outros têm dificuldade com liderar e outros têm dificuldade com defeitos dos outros. Vi defeitos, meu coração se fechou para esse grupo. Mas você foi com esse grupo mais de 1 mês no monte. Agora não serve mais porque você... não vou mais para a igreja, porque eu não sei lá. Não vou mais para o cedro. Essas pessoas precisam de um batismo no perdão de Deus. Algo dado aos maduros. E você dá glória a Deus por isso. Porque você é o próximo da vez, é o próximo, a próxima da lista de Deus. Quando Deus te pede para perdoar na tua vida, agora vamos falar, alguém feriu você mesmo. Você mesmo, foi direto. Porque pessoas que você vai cuidar para Deus também podem ferir você, como fizeram os discípulos com o Senhor Jesus. O Senhor falou para Judas: amigo, Judas acaba de receber o recurso, vai levar ele para receber o recurso. Ele fala: amigo, o Senhor Jesus dizendo: eu estou livre. O Senhor não quer que você perdoe para fazer o papel de tolo e tola. Mas essa pessoa me ofendeu muito, me feriu muito. Deus não está te pedindo para perdoar, para você fazer papel diante dele de perfeito idiota, perfeita idiota. Você não entendeu ainda a matemática de Deus, porque você não entendeu a paternidade de Deus até aqui. Quando Deus te pede para perdoar, é porque Deus é pai de uma família.
extremamente presente na vida dos seus filhos. E ele age imediatamente contra uma coisa que ele odeia: a injustiça. Em Salmo 101 ele fala: o pior dos pecados da injustiça é quem difama seu irmão, sua irmã. Está lá, destruirei. Ele não brinca com essa coisa de alguém ferir você. Porque ele é pai, mas ele é pai justíssimo. Então quando alguém te fere, você não sabe disso. Mas isso é Bíblia, está escrito aqui. Quando você ora, imediatamente, em cima do que você orou, já é acionado um plano para no dia certo, na hora certa, esteja na tua mão, como pregamos quinta-feira aqui. Quando alguém te fere, imediatamente é acionado o plano da tua vingança e da correção de Deus sobre essa pessoa. Mas você não entendeu o tamanho do perdão de Deus, então você tem dificuldade para perdoar. E você já arma teu plano de vingança, você neutraliza a ação de Deus. E Deus fica com cara, entre aspas, de tacho, de bobo, olhando você. Você se antecipa. Eu acho que a partir de agora você vai entender melhor o porquê Deus quer que você perdoe até quem te feriu. Porque Deus está dizendo: essa pessoa tem que contar comigo, vai se arrebentar. Isso não tem nada a ver com você, esquece essas bobagens. Mas estou te falando o que é Bíblia agora. Deus, em Zacarias 2,8 fala: se alguém toca em você, toca na menina do seu olho. Fere, ele fala de ferir, tocar e ferir. Feriu a menina do seu olho. E você pensa num pai que é assim. Chegar em casa, olha para dois irmãos. Esse judiou desse. O que ele faz? Você é na moda árabe, pega o caibo. Até hoje. Não, vai procurar os direitos humanos. Quais? Entra aí. Eles falam o cara vivo. Então o outro filho, ele espera o pai chegar. Nós no Evangelho não fazemos isso. Porque nós ainda não entendemos a profundidade do perdão de Deus. Veja, eu estou fazendo uma equação perfeita para você. Não importa o que você fez contra mim, você não me deve nada. Porque Deus me perdoou a mim de coisas piores do que você fez comigo. Mas Deus está dizendo, ela tem que contar comigo. Ele vai ver o que é bom para tosse. Pior se não é nem filho de Deus que apontou com você. Ai, que... Não sei se vai cair um carro no teto lá. Nem quero saber, não tem nada a ver com isso. Esquece, bobagem pouca para você. Que dá um glória a Deus bem forte aqui. Deixa eu te ler isso. Vou ler para você em Romanos 12, 18 a 21. Romanos 12 diz que com alguns não é possível. Com você é, porque você é da paz. Romanos 12, 18 a 21. Se possível, porque nem com todos é possível. Quanto depender de vós, tem coisa que depende de você, mas não depende de alguém que se coloca como teu adversário. Pessoas que até você cuidou para Deus. Não importa. Tende paz com todos os homens. Esse verbo não é opcional. Olha, quanto a você, é para ter paz com todos os homens. Dá para dar glória a Deus aqui? Isso dói, mas a tua surra não se compara ao dízimo do que Deus faz quando dá a surra dele. Eu vou postar um vídeo que você vai rir, da menina que o irmão chega lá com um sanduíche. E os pais homens árabes são muito proteitosos com o feminino. Aí ela corre no irmão para pedir um pedaço. Ele só faz assim, ela se joga no chão, como que diz, me derrubou. Aí você vai ver o vídeo, você vai rir, você vai ver o que é surra. E o sanduíche inteiro agora vai para ela. E ela se jogou no chão, eu vi. Essa é esperta. Você vai entender o perdão de Deus para viver feliz. Porque senão, essa palavra agora eu tenho que te dar a chave. Você não vai conseguir cuidar de ninguém para Deus. E se não cuidar de ninguém, é um inútil, uma inútil. Ah, mas eu pelo menos não peco, não fumo, não roubo, não xingo, não bebo. Faço igual ao cachorro do pastor, que não fuma, não rouba, não xinga, tá? Mas não é crente. Mas o pastor lá afirma que é crente. Porque a gente ora, ele fica quietinho lá. Veja, você não vai ficar trigo pro resto da vida. Eu já estou te afirmando isso. Porque você quer de Deus promessas, colheitas, milagres. E a um trigo não se dá isso.
Ao trigo se dá o pão de cada dia. A quem está como árvore, toda a atenção de Deus está lá. O adubo de Deus está lá, a água de Deus está lá, a provisão está lá, a proteção está lá. Dá para dar glória a Deus? Então, em Mateus 12:18, se possível, quanto depender de vós, quanto a você, tende, imperativo, paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa Deus com a ira dele lá, que é pior que você. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que dá glória a Deus bem forte. Deus está dizendo, não haja em meu lugar, porque além de você atrapalhar minha paternidade, você está cancelando o meu chamado na tua vida. Olha como é sério esse tema, povo de Deus. Então no 19, não vingueis. No 20, pelo contrário. Agora é o teu papel. Enquanto Deus está ardendo em ira, vai arrebentar o cara. No 20, pelo contrário, contra você. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você está bem. Porque você teve um encontro que Deus já está programando para você. Eu vi um relógio. 15 dias atrás, ele me mostrou um relógio. E ele falou, você vai pregar sobre isso. E nisso, no relógio, ele falou que era um encontro de batismo de perdão. Coisa que eu já tive na minha vida também. Depois desse batismo de perdão, nenhum ser humano mais conseguiu me ferir. Uma coisa é te irritar, te tirar do sério, te decepcionar. Outra coisa é te ferir. Olha, seu maldito. Nenhum ser humano vai ter isso em mim. Para mim, maldito é quem quer destruir a casa de Deus. Porque o inimigo da casa de Deus é meu. Mas eu não vou chegar e falar, amaldiçoa você, seu desgraçado. Isso eu não vou dizer. Quanto menos na tua frente. Depois que você passar pelo batismo de perdão, ninguém mais fere você. Ninguém te atinge. Porque você entendeu a profundidade da paternidade de Deus e do quanto realmente você já foi perdoado, perdoada. Não importa o que fizerem contra você, Deus para a tua vida tem uma porção maior. Tem algo lindo. Então, se o teu inimigo, alguém se colocou como teu inimigo. Pastor, de vez em nunca sou perguntado sobre isso. Como fica uma pessoa que é do Evangelho e está me perseguindo? Eu digo, simples. No reino de Deus são irmãos. Na terra se colocou como teu inimigo para destruir a tua vida. Você perdoa, mas não senta junto. Davi perdoava Saul, mas depois que Saul falava coisas lindas para Davi, Davi não corria comer com Saul no palácio. Porque lá vai dar miséria. Entenderam a equação? Perdoei, mas espera um pouco. Eu não vou dar a chave da minha casa para você. Perdoei, mas eu não vou. Vocês entenderam? Esse é um direito que você tem. Pelo contrário, tem fome, você dá de comer, tem sede, dá de beber. Porque fazendo assim, amontoarás bravas vivas sobre a cabeça dele e dela. Não te deixes, eu preciso que você leia comigo esse versículo no telão. O que diz aqui? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O mal quer te vencer e quem vence domina. O Senhor Jesus fala isso. Quem chega mais forte, tira-lhe a armadura e domina. Satanás quer dominar você. Ele vai levantar pessoas para te ferirem. Pessoas que você cuida. Eu estou falando de você que você vai fazer a obra de Deus. Satanás vai usá-las para ferir você, para controlar a tua vida inteira, cancelar teu chamado. Está aqui, está escrito na tua Bíblia, não te deixes vencer pelo mal. Vence ele com o perdão, que você entendeu a profundidade dele em Deus. Se manter no controle da tua vida. Aplaude forte, aplaude direito ao teu Deus. Deixa eu te falar algo. Sabe o que é um dispenseiro ou mordomo? Uma dispenseira ou uma mordoma? Vamos ler primeiro, 1 Coríntios 4:1. Dá uma glória a Deus bem forte. Eu estou sentindo a presença do amado Espírito Santo aqui. O Senhor vai te
vai te honrar, vai te consolar, vai te dar presentes. Porque se ele sabe que você cuidando para ele, o diabo quer te ferir, Deus vai te consolar, vai te dar colo. E vai por mim, colo de Deus é muito lucro. É muito acima do que você imaginava. 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem, a mim e você que já temos tempo, estamos indo com Deus, vamos cuidar da obra de Deus, como ministros de Cristo e dispenseiros daquilo que só Deus sabe, através de nós revelamos às pessoas. Você é um dispenseiro, uma dispenseira, um mordomo, uma mordoma. 1 Pedro 4,10, vou ler rápido, servir uns aos outros, 1 Pedro 4,10, conforme cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça, perdão de Deus, perdão imerecido dado por Deus. Lucas 12:42 diz que você é mordomo, mordoma, disse o Senhor, quem é pois o mordomo, a mordoma fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Tenho vidas para colocar nas tuas mãos. Para isso eu te chamo de meu, minha, dispenseiro, dispenseira, mordomo, mordoma. Você sabe o que eles fazem? Eles são diferentes do vendedor de um mercado. Esses aí eram do vilarejo, conectados ao palácio e à população, tudo registrado, tudo é arquitetado por famílias. Eles têm que ver a necessidade do palácio. Então, toda essa porção nas prateleiras tem que ser do palácio, alimentar toda aquela multidão, as reuniões, etc. É muita coisa. Mas também isso é do vilarejo. Então, eles não são vendedor de mercado. Por isso que quando eles davam a comida para você, você não vai ajoelhar para eles. Ninguém chega a ajoelhar, obrigado por tamanho. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que eles estão me dando o que não é deles, nunca foi deles. Isso que está na dispensa não é deles. E eu também não sou deles. O dispenseiro, a dispenseira, mordomo, mordoma, administra o que nunca foi seu para um povo que nunca foi seu, porque você nunca morreu na cruz. Você está pegando o que é de Deus e dando para quem é de Deus. Dá para dar glória a Deus aqui dentro? Nesse processo, Satanás não pode ferir você. Porque eu não sou nada. Eu recebo de Deus. Recebi palavra de Deus. Estou trazendo para quem é de Deus. A palavra não é minha, eu não morri na cruz por você. Dá um glória a Deus bem forte. Mas o que é a única coisa que Deus exigia do dispenseiro, do mordomo? O que é? Enche o pulmão, diga comigo, perdão. Então ele fala em 1 Coríntios 4:2, já lemos o 1, vamos ler o 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, diga, eu sou eu sou uma. É que cada uma deles seja encontrado ou encontrada fiel, perdoado ou perdoada, não tem ponto travado lá. Qual foi a única exigência de Deus para habilitar Isaías? Eu tenho que te dar uma experiência, eu tenho que te confrontar com algo, Isaías. Porque Isaías era nobre, enfim, não vou sair da palavra, mas Isaías era nobre. Mas e daí que é nobre? A minha Bíblia diz, quem é que se apresenta diante de Deus e sai limpo? Sai sem dever alguma coisa. Isaías, você é nobre, sim, você precisa ser perdoado. E aí ele fala, agora fui perdoado até o serafim, olha. Aí em seguida Deus diz, agora você trabalha para mim. Você sabe por que lá na parábola dos talentos, o Senhor chama seus conservos, já sabemos o que significa isso. Seus servos, vem aqui. Servos, está aqui, talento, talento, talento. Esse multiplica, volta feliz, esse multiplica, volta feliz. Esse não multiplica, vem e fala umas bobagens. E ele se refere nas bobagens a um Deus que não perdoa, porque eu sei que és duro de coração. Então Deus diz, eu não vou te rejeitar porque você não multiplicou. Eu vou te rejeitar porque você saiu da experiência e não foi perdoado. Há muita coisa que você alega que quer fazer para Deus e Deus não te entregou ainda. Porque há algo na tua vida que precisa ser perdoado. Uma experiência profunda com Deus. Dá uma glória a Deus bem forte.
Há coisas que você pede para Deus, até coisas para a tua vida, até o lazer, a tua honra nele, até coisas materiais. Deus está segurando. Porque o dispenseiro, para ele ser habilitado ou habilitada para fazer a minha obra, para eu entregar as coisas, tem que haver, primeira coisa, perdão, mas esse perdão íntimo, esse perdão é uma visitação, esse perdão é um batismo, que você vai começar a chamar a existência entre você e o amado Espírito Santo. E aí ele vai te mostrar algo, não para te acusar, ao contrário, para te curar para sempre. Paulo, me falam do espinho da carne de Paulo, que ele teve lá, e realmente teve. Mas por que teve? Paulo caminhou com Deus, ele chegou lindo no Evangelho. Mas pastor, mas ele não era um assassino, um varrido, era um desgraçado. Mas veja, ele estava fazendo isso porque achava que estava agradando a Deus. Ele fala, eu matava eles porque eu estava em zelo ao reino de Deus. Os fariseus me falaram que era isso, que eles eram os hereges que queriam matar a lei de Moisés. Eu tinha que extirpá-los da terra. Então ele fazia por zelo, ele não era um infeliz. Tanto é quando Deus fala para ele, por que você está me perseguindo? Deus fala para Ananias, ele é um vaso que vai trabalhar muito para mim. Está pronto, entre aspas. Mas Paulo caminhou, pregou, ministrou, foi perdoado dos seus pecados, tudo que ele aprontou, a história do trigo, agora vira árvore. Agora que ele caminhou bastante, ele percebe sim que tem essa história de espinho na carne. E não é para o resto da vida. Está lá. Em Romanos 7, 22, 24, ele fala essas palavras. Paulo, que conhece de Deus o que eu e você nunca vimos, hein? Olha o que ele fala. Ah não, ele fala em alegoria, em figura. Não, Senhor, está falando dele próprio, não vem com história. Romanos 7, 22 a 24, porque no tocante ao homem interior, eu, Paulo, o apóstolo poderoso em Deus, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, o que eu não aceito, mas ela está entrando aí, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui fala desventurado, né? Mas maldito homem que eu sou. A tradução mais fiel é maldito homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele corre para Deus e diz, Senhor, que espinho é esse? Está lá em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Que espinho é esse? O que é isso? Entidade me esbofeteando com legalidade sobre mim. Deus fala, minha graça, te basta graça, é perdão imerecido. Você precisa de uma experiência de um perdão profundo. Depois disso, a entidade nunca mais vai te tocar. E a coisa que está nos membros do teu corpo vai desaparecer. E depois dessa experiência, Paulo nunca mais falou assim. Foi liberto. Dá para dar glória a Deus, igreja. Então Paulo, depois dessa experiência, ele muda a versão sobre ele próprio. Porque no início, a primeira carta dele, que ele se apresenta, ele fala lá, em 1 Coríntios 15, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos queridos. Quem não queria ser o menor dos 12 apóstolos de Cristo? Eu queria ser o servo do menor deles. Grudava nele, daqui eu não saio. Se me mandar embora, eu ponho peruca e não sei o que, daqui eu não saio não. Depois no meio, quando ele começa a perceber o negócio do espinho aí, em Efésios 3, 8, a mim, já não é menor dos apóstolos, menor dos crentes. Melhorou, sim ou não? Olha, o menor na igreja de Deus, não está melhor? Está. Depois da experiência, agora ele foi pego mesmo, Deus pegou ele. 1 Timóteo 1,15, ele escreve uma carta e diz, eu sou o pior dos pecadores. Isso não estava na linguagem de Paulo. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, vírgula, não terminou o versículo, dos quais eu sou o principal. Quem aplaude a Deus pela vida de Paulo?
Pastor, por que Deus quer me conduzir a essa experiência do perdão? Você tem razão em fazer essa pergunta. Por quê? Porque quando Deus me deu ela, muitos anos atrás, eu não tive pastor, não tive líder, não tive discipulador. Essa coisa linda que o cedro te dá, de alguém cuidando de você, irmãos. Eu nunca tive isso. Foi tudo aos pés de Deus. Aí Ele me deu lá aquela experiência no monte, lá ajoelhado. Foi uma loucura aquele dia. Eu falei, Senhor, porque eu vi essa natureza, eu queria sair do meu corpo, nojo de mim, o que é isso? Eu já fazia cruzadas em ginásios, hein? Enchia ginásios pelo mover de Deus. Por que eu passei por isso? Ele falou para mim, porque só assim você vai me amar de verdade. Lucas 7,47, vou te dizer por que Deus quer te conduzir ao batismo do perdão. Porque agora não haverá mais nada falso no teu amor por Ele. Lucas 7,47, o Senhor Jesus diz, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele, já não fala de mulher, fala no masculino, de nós todos, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quando você não tem experiência nenhuma com verdadeira paternidade da essência de Deus, no profundo que Ele te perdoou, você vai achar que você fez até favor para Ele de mudar de religião. Por isso que ministros vivem caindo, ou com medo de Deus, ou ladeira abaixo, não tem consciência, porque ainda não amam a Deus de verdade, porque não entenderam o tamanho do perdão que já receberam dele. É algo profundo, é algo que sai do coração de Deus por Deus. Que muito foi perdoado, muito vai me amar, diz o Senhor. Quem quer isso aplaude, Ele aplaude. A experiência de Jonas. Jonas precisava disso. Porque Jonas, a gente não percebe que Deus é justiça. Em Jonas 4, versículo 2, Jonas foi mandado para a cidade de Nínive, fugiu para Jope lá, e o navio que bagunçou tudo, que quase todo mundo morre, o navio quase afunda. Jonas diz, morro mas não vou, me joguem aí, joga na água, termina uma história mal falada, mal explicada, se joga aí dentro de um peixe grande, é jogado lá na praia de Nínive, lá o povo diz, olha, saiu do peixe. Deus, habilitando para acreditar nele, porque sabia que ia pregar meia boca. Aí ele chega e diz assim, não há perdão para vocês, em 40 dias está tudo no inferno. Ele não fala de perdão, nada, porque não está na linguagem dele, porque não está na essência dele. Então, Deus perdoou a cidade, porque a cidade jejuou, clamou e falou que agora os sacerdotes da lei de Israel vão vir para cá e vão nos ensinar. Tudo bem que sacerdotes da lei, porque Jonas não é da época que tinha lei, mas se falava do Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de... Vamos lá. Ele está revoltado agora, porque Deus não mandou fogo na cidade. Jonas 4,2 orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que me adiantei fugindo para Tarsis. Vamos ver porque ele fugiu mesmo para Tarsis? Porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Dá liga essa conversa fiada para você no ano 2026 com a Bíblia na mão. Mas não era esse o ministério da reconciliação? Não era isso? Jonas não perdoou, não vai perdoar, e foge de Deus porque sabe que Deus vai perdoar, porque ele ainda não entendeu o que é ser perdoado. E Deus prepara duas experiências de perdão para Jonas. Você está começando a me entender, não está? Jonas 1, 15 e 16. Diga comigo, Deus misericordioso, Deus da vida. Esse Deus misericordioso, Deus da vida, que enviou Jonas para Nínive, foi parar no navio errado porque ele quis. Aquelas marinheiros, aquela tripulação, não tinha culpa de nada disso. Para eles, sabe como Deus terminou? O Deus de Jonas? Jonas 1, 15 e 16.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, porque a coisa está insuportável. E cessou o mar da sua fúria. Diga comigo no 16. Temeram. Temeram, pois, esses homens em... Leia para mim o que diz aqui no telão. Extremo a quem? Esse era o Deus que mandou Jonas lá para Nínive. Esse aí? Não. Terror. Esse Deus de Jonas, na hora da experiência, reverência. Alguns dias depois, não deixa ele chegar aqui. Por culpa de Jonas, olha o Deus como se tornou para esses homens aí, ó. Porque eles não viam o desfecho. Lá não tinha celular, não tinha videochamada, não tinha internet. Eles só sabem que ele morreu lá. Deve ter morrido lá embaixo, lá. Um peixe comeu ele. Olha lá. Tem mais. Não só Deus de terror, se tornou Deus de terror. Jonas 1, 4 e 5. O Deus da vida, o Deus misericordioso, para eles se tornou Deus da morte. E é isso que acontece com todos os ministros que até hoje não sabem o que é lidar com o profundo perdão de Deus. E não estão preparados para perdoar tudo e viver felizes em Deus. Olha lá. 4 e 5, Jonas 1, 4 e 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, porque Deus tem uma cidade inteira para salvar, que era importante para ele. Fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, cada um invocando o seu demônio, Olha, o Deus da misericórdia na cabeça deles, agora é o Deus da morte, porque foram entender que é o Deus de Jonas lá, dos judeus lá. Jonas precisava ser perdoado, essa palhaçada toda. Tem mais, versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu demônio e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Perderam tudo. Por culpa de Jonas, agora eles vão chegar em Jope. Não tem nada da sua vida, zero. Deus não fica devendo nada para ninguém, mas Deus não faz da noite para o dia. Deus vai trabalhar. Até que Deus chegue com recompensas para eles, já amaldiçoaram, já falaram, esse Deus aí não, esse. Por isso que para Deus te usar, Ele tem que te habilitar com o item que você mais vai precisar na tua vida. Perdoar, que dá glória a Deus aqui. E não há nada de romântico nisso. Eu dou risada porque só Moá sei o que é isso. Dazia de mim um homem perfeito. E a gente vai lá e fica falando que ele não torce pelo Brasil. Quem te falou? Eu sou brasileiro roxo. Você vai ver eu com aquela camiseta do IAI. Vou mandar para todo mundo de novo. Hã? Da Noruega, eu achei que era contra o Líbano. Esses libaneses fedorentos brigando com o meu Brasil. Vai sobrar para eles. Então, quando Jonas é engolido no peixe, eu não tenho tempo, tudo bem que hoje, porque o culto dos bebês, o culto tem que terminar um pouco antes da 1, vocês conversem bastante até 1, porque 1 que termina o culto deles, a prioridade são eles, então eu tenho tempo, mas não vou ficar pegando até 1, vocês entenderam a indireta. Jonas 2, 1 a 10, Deus faz Jonas ser levado lá, e Jonas na oração, dentro do peixe, ele fala que ele foi nos quintos dos infernos, e fala que subiu ao céu. Jonas dentro do ventre do peixe, no versículo 2, ele fala do ventre do abismo, gritei. E o Senhor fala, ele esteve no seio da terra, onde ele foi, eu estou indo também ficar 3 dias lá. Ele ficou lá de mim. Deus falou para Jonas, Jonas, você sabe porque você é assim? O maior profeta do Oriente Médio, não é à toa que te mandei para um país inteiro. Mas você não sabe ainda o poder do que eu fiz na tua vida. É por isso que você causa tanto prejuízo por tão pouco. Está ficando claro, queridos? Então Deus prende ele naquele ventre e leva ele aos quintos dos infernos, que na época era o Hades. Levou lá e depois fez ele subir até o santo templo. No versículo 4 ele fala, mas não vou tornar até o santo templo subir, para ele ver o que Deus tem para a vida dele. Quem dá glória a Deus?
Deus falou céu e inferno, isso é perdão. No 5 ele fala, o abismo me rodeou. No 6, desci até as profundezas dos montes, desci até a terra, até os ferrolhos que vieram me acorrentar. Contudo fizeste subir a minha vida da sepultura. Então agora que ele entende o tamanho do perdão de Deus sobre a vida dele, mas ainda não está pronto, hein? Ele no capítulo 3, versículo 1 diz, agora vai e prega. Aí ele faz tudo meia boca. Deus prepara mais uma experiência para Jonas. Você lembra qual é? Aí ele vai, ele está com raiva, Deus permite um tipo de uma árvore úmida, e Deus tira a árvore, e Jonas está com muita raiva. Mas tem algo antes disso. Vai comigo para Jonas, capítulo 4. Aqui Jonas está com raiva de Deus. No versículo 2 ele fala, Deus, diga comigo, Jonas disse, teu caráter perdoador não combina comigo. Foi o que Jonas falou. Eu fugi do teu comando, da tua ordem, porque eu sabia que o Senhor é perdoador e misericordioso. O que ele está dizendo em português, ano 2026, no dia do jogo do Brasil ainda? Teu caráter perdoador não combina comigo. Tá bom. No versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Prefiro morrer do que perdoar. Porque melhor me é morrer do que perdoar. 4. É razoável essa tua ira e não fala mais nada. Deus fala, é razoável essa tua ira e não fala mais uma frase. Então a última frase que Jonas ouve é, eu vou tratar essa área na tua vida, para você poder me servir. Quem dá glória a Deus bem forte? E aí sabemos como termina quando Deus chega para ele no fim e diz, você teve compaixão de uma árvore e não quer ter compaixão de uma cidade inteira. Deus está falando para você. Você em muitas circunstâncias, você é poderoso, poderosa em Deus, você me serve com muita autoridade, mas Deus te fala, porém você tem mais misericórdia do teu carro do que das almas que eu te dei, porque teu carro já te deixou na mão quantas vezes esse mês, e você com toda a compaixão do mundo reboca ele, mas os que eu te dei, nem para fazer uma ligação, eu tenho que tratar o perdão na tua vida. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Jó, Isaías 47, versículo 13 diz assim. Isaías 47, versículo 13. Deus fala dos agoureiros, dos astrólogos. Já estás cansada falando da cidade de Deus, Deus falando com raiva da cidade dele. Com a multidão das tuas consultas, a astrologia. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus, fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Deus fala que ele odeia astrologia, porque o que está para vir sobre ti é o que o Senhor determinou na tua vida. Quando ele vem tratar Jó, ele fica 3 capítulos inteiros só falando de astrologia. Onde nasce o vento, e o Orion, e o zodíaco. E depois alguém me disse que Jó não estava fazendo isso. 3 capítulos da Bíblia inteiros em cima da astrologia. E Deus fala para ele do zodíaco, inclusive. Jó era um grande homem de Deus. Jó dizia que era intacto. Deus falou para Satanás, não há homem na terra como ele. Mas pode tratar para mim, porque você, Satanás, é um perfeito idiota, só trabalha para eu melhorar meu povo. Pode ir, sua besta quadrada. Aí ele foi lá, achou que fez alguma coisa, não fez nada. Como é que terminou a experiência de Jó? Diga comigo. A experiência de Jó terminou, diga comigo isso. Sem nenhum dom aparente. Sem nenhum poder aparente. Todo o livro de Jó, vou te mostrar como termina, para você entender a palavra de hoje. Jó, quando ele termina, que Deus restaura a vida dele, não lhe dá um dom.
Ele não chega lá, ó, tenho esse dom, tenho esse poder. Não. Ele terminou como glorificado, perdoado. Prova. Jó 42, 1 a 6. Prova. Terminou aqui. Terminou Jó, terminou o tratamento. Jó 42, 1 a 6. Agora terminou o tratamento de Jó. Agora vamos ver o que Jó aprendeu. Aonde Deus conduziu Jó. Jó, de quem é Deus, falou para o diabo: não há na terra homem como ele. Mas tem uma questão entre eu e ele, que ele tem que ser perdoado. Quem dá glória a Deus e aplaude o Senhor aqui? Vamos ler isso. Vamos ler isso. Jó 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem diz amém aqui dentro? 3. Agora Jó entendeu. E ele fala para Deus: quem é aquele, como disseste, como o Senhor falou? Quem é aquele? Falando de Jó. Que sem conhecimento encobre o conselho. Jó diz: na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O Senhor me falou: escuta-me, pois. O Senhor tinha dito isso. E eu falarei. O Senhor falou que o Senhor falaria. E o Senhor falou que me perguntaria a mim, e para ver se eu consigo ensinar o Senhor. Agora no 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. 6, leia para mim. Leia nesse telão como é que terminou a experiência. Não terminou com dom, não terminou com poder, não terminou com nada aparente. Terminou com o homem glorificado. Por isso, o que ele diz aqui? Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O homem que não havia outro como ele na terra precisava de um batismo de perdão. Aplaude o teu Deus direito, aplaude, povo de Deus. Aplaude mesmo, aplaude. Quem quer isso na sua vida? O Senhor, quando me mostrou uns 15 dias atrás, inclusive já desde semana, sei lá, acho que quinta, te falei o título dela. Ele me falou que esse relógio que eu via é um encontro marcado. Você que me assiste, você que ouve o áudio posteriormente, você que está aqui. Ele falou que era um relógio, mas que a pessoa tinha que pôr no pulso. Na verdade, eu falei pulso, eu falei. Era um relógio daquele que se põe um cordão e fica no peito aqui. Que você tinha que pegar aquilo. É uma coisa que Ele quer te dar. E você vai entender nela que Ele não está com raiva de você, não tem nada contra você. Ele só quer te mostrar a essência da paternidade de Deus. Para você se apaixonar por Ele por resto da tua vida. Por resto da tua vida você vai dizer: há perdão de Deus para mim quando tiver de coração arrependido. Há perdão de Deus para ela quando tiver arrependida. Porque eu conheço a fundo o caráter do meu Pai que está no céu. Quem quer isso, levante a mão. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me arrependo. Como Jó me arrependo. Peço perdão ao Senhor por tudo que eu já ocultei, por tudo que impediu o Senhor de trabalhar na minha vida. Me arrependo. Se eu fugir de alguns assuntos, me arrependo também por todas as vezes que o Senhor quis tratar algo e eu formei bloqueio, fechei a porta, deixei o Senhor fora da alçada de ser o dono da minha vida. Hoje eu entrego minha vida inteira nas tuas mãos. Todo o meu coração. E diga para ele: eu não conheço o meu coração. Por isso eu pego ele inteiro. Coloco ele no altar, diante da tua palavra. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Eu me entrego por inteira nas tuas mãos. Sonda-me,
Vê se há algo que não condiz e fala comigo a respeito. Eu dou toda a legalidade para o Senhor. A partir de hoje, diga para Ele, não há segredos entre nós. Amado Espírito Santo, entendi a Tua palavra de hoje. Eu quero esse batismo do perdão, que só pode vir do meu Pai Celestial para mim. Anelo por isso, desejo isso. Pai Celestial, Paizinho querido, mais uma vez eu declaro, que bom saber que o Senhor é o meu Pai, e não desistiu de mim. Eu vou procurar no mundo inteiro, e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Pode me dar esse batismo do perdão. Me coloco como Jonas, como Jó, como Paulo, como Pedro, que no reencontro com o Senhor Jesus, teve que ser perdoado. Eu me entrego nas Tuas mãos, aguardando a minha visitação. Diga para Ele, contando as horas, que o Senhor meu Pai me visitará. Põe a mão na tua mente e diga, eu arranco todos os pensamentos que me afugentavam de Deus, que me levavam para longe da comunhão com Ele. Eu consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. Mão no coração, diga, meu coração não é fundo de quintal de dúvidas sobre Deus, quanto menos de pecado. O meu coração é baú de promessas. E a maior de todas essas, o maior de todos esses tesouros, no meu coração, será a visitação do meu Pai Celestial. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 minuto para você orar, 60 segundos. Fale com teu Pai Celestial agora. Aplique a pregação entre você e Ele, em oração. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito querido e amado, sim. Sim, Espírito Santo, sim. Estamos como em muitas circunstâncias como Pedro, que mais sabia entre todos, mas fez declarações lindas e estava pronto para vivê-las. Estava pronto ao cortar a orelha de Malco. Estava pronto para dar a sua vida pelo Senhor. Mas agora ele fez o que não deveria e ele tem que ser perdoado. E ele tem que entender o tamanho do perdão de Deus sobre ele. Estamos assim hoje, Pai Santo. Há alguma coisa, há uma visitação. Nós temos hoje um tesouro diante da Tua palavra. Esse relógio que estamos, no pulso, no peitoral. Visita-nos, meu Pai, visita-nos. Toda a nossa vida é Tua. Estamos cansados, Pai querido. Estamos cansados de nós mesmos. E como Paulo disse, encontrou na minha natureza, como que pode? Que bom que temos o Senhor. Canta esse louvor, povo de Deus, canta. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado
Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só um ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois o pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou um vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois o pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Acende as luzes para mim, queridos. Nós estamos liberados em nome de Jesus. Olha, são 15 para 1, 5 para 1, 10 minutinhos, 9 minutos, porque são, enfim, estou com a caixa de louvor aqui. Se você puder ficar para orar com a gente,
Nem que seja por um minuto vai te fazer bem. Pastor, não posso. Vai em paz, com alegria, Deus, para a tua casa. O tempo de permanência aqui da oração máximo tem sido 20 minutos. Estamos liberados em nome de Jesus.